Salve, salve, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite. Como sempre, a gente não tem certeza de que horas você vai acompanhar essa conversa com o Evangelho, mas deixo aqui a minha saudação, meu beijo, meu carinho, antes de dar início de fato. E como sempre, na alegria da partilha dessa conversa com meu querido irmão de caminhada, Marcelo. Seja bem-vindo, Marcelo. Tudo bom, Darlan? Uma alegria estar com você e estar com todos esses e essas irmãos e irmãs que fazem parte dessa roda de conversa. Com certeza, uma alegria multiplicada, vamos dizer assim. E sem muitos arrodeios, né? Vamos lá, porque o nosso tempo é bem curtinho. Neste quarto domingo do Advento, a gente reza nas comunidades o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos de 18 a 24. E nessa passagem é onde fala do anúncio do anjo a José a respeito da gravidez extraordinária de Maria e de que ele, José, vai acolhê-la, né, como esposa. E aí, Marcelo, como explicar, né, o que a tradição cristã chama de gravidez virginal de Maria? Darlan, esse relato, esses relatos do capítulo 1 e do capítulo 2 de Mateus, assim como o capítulo 1 e 2 de Lucas, são acréscimos ao Evangelho. O Evangelho já estava escrito e tentam, contando histórias sobre o nascimento e a infância de Jesus, tentar aprofundar o sentido da Páscoa, da ressurreição. No Evangelho de Lucas, o anjo aparece a Maria, é a Anunciação. No Evangelho de Mateus, ele aparece a José. Por quê? Porque José é o descendente de Davi. E se Jesus deve cumprir a promessa de que o Messias é filho de Davi, então é importante que ele seja reconhecido como filho de José, oficialmente, mesmo se ele não for carnalmente. E nessa linha, o Evangelho tenta dizer como é que ele é e não é. E aí diz que José descobre que Maria está grávida e não é dele, porque eles não tinham ainda coabitado, dormido juntos. Eles eram como se fossem noivos, prometidos em casamento. E aí ele pensa em deixá-la, mas aí ele tem um sonho, e nesse sonho o anjo diz a ele, o anjo do Senhor, porque não é um anjo tal. O anjo do Senhor na Bíblia significa a palavra de Deus. É a mesma coisa. Não vamos imaginar um anjinho de asa. É um mensageiro de Deus. Ele ouviu uma mensagem de Deus de alguma maneira no sonho. E essa mensagem dizia: não hesite em assumir Maria como sua mulher, porque o que ela está vivendo é de Deus, é uma coisa feita por Deus. Então, não queira competir com o mistério de Deus. Vamos chamar assim, entre no sonho de Deus. Então José sonhou, e no sonho de José ele ouviu esse chamado para entrar no sonho de Deus. E entrar no sonho de Deus é acolher Maria. Aí você pergunta o que significa essa gravidez, vamos chamar assim, virginal. Isso é a história que os antigos usavam como nome. Acho que vem da cultura grega, que dá muita importância a esse negócio da virgindade física. Não é bíblico, quer dizer, na Bíblia, a cultura bíblica não é essa. Uma mulher ser virgem significa não ter homem. Então ela é pobre na Bíblia, ela é a pobreza dela, não é exaltado, não é que maravilha que ela é virgem. Isso não existe na Bíblia. Então, para nós, o que fica é que o que acontece em Maria é ação divina. É uma forma divina de Deus tomar conta dela e que Jesus possa ser
para nós, acolhido como filho de Deus, quer dizer, como presença de Deus no meio de nós. Isso é que é importante. Excelente. A gente sempre já tivemos a oportunidade, né, de falar, de rezar os evangelhos no tempo do Advento, nos 2 últimos anos, e a gente percebe que é um período onde os evangelhos são carregados de significados, né? A gente tem assim várias traduções, vamos dizer assim, que a gente faz, que vem de uma leitura, como é que eu posso falar? Que a gente sempre tem como ressignificar, né? Melhor falando. Então, sempre quando a gente entende os pormenores de cada passagem, eu acho que isso dá um sentido, dá um novo vigor a cada vez que a gente reflete sobre cada evangelho, né? E aí você trouxe um pouquinho a respeito do sonho que José teve, né? Que ele estava decidido a ir embora, e depois que tem o sonho, ele volta a assumir Maria como esposa. Marcelo, como que a gente pode explicar teologicamente essa atitude de José? A figura de José é, como eu falava, a figura de quem garante a Jesus o título, o direito de se chamar filho de Davi. Então, José sabe que ele tem um lugar nessa ação divina da salvação. E o lugar dele é esse, é ser uma espécie de referendo que legitima Jesus, que garante Jesus tem uma descendência. O Evangelho de Mateus começa pela genealogia de Jesus. Quer dizer, diante do povo de Israel, diante da tradição da cultura judaica, é fundamental, até não sei qual geração, você saber seus antecedentes. Eu me lembro de ter perguntado a uma tia, já de idade, a senhora sabe o nome de seus pais? A senhora lembra o nome de seus avós? Ela já não lembrava. Só sabia dos pais, mas os avós ela já tinha desaparecido. Então, os ancestrais fazem parte da nossa história. E José é o elo entre Jesus e os ancestrais de Jesus, mesmo se ele não é pai fisiológico, físico de Jesus. Ele é o pai adotivo, ele é o pai que assumiu Jesus, mas que deu um nome a Jesus. Isso é fundamental. Maravilha. Então, aí você trouxe agora há pouco, né, a história do Maria ser virgem, né? Que a ideia não era tão somente o fato dela já ter se envolvido ou não com um homem, né? E aí, somente para fomentar, né, digamos assim, a nossa conversa. A ideia que esse evangelho traz é que, assim, teria outro problema, ou qual a explicação, melhor dizendo, para que dê sempre a gente sempre em suma o que eu quero dizer é a gente sempre enfatiza o fato de Maria ser virgem, né? Tipo, se ele tivesse concebido normalmente, isso teria sido menos honroso para Jesus. Qual a problemática que está por trás dessa história no Para o final? mundo de hoje, não. Para a cultura judaica, também não. Mas para a cultura grega, a, a história de muitos heróis é justamente de que a mulher concebeu virgem. É a forma de dizer que os heróis são filhos de uma mulher humana com uma divindade. Então, isso se dizia de vários deuses da Ásia, de vários heróis gregos, seja deuses, seja semideuses, e o Evangelho, de certa forma, dialoga com essa cultura. É como se, para dizer, Jesus não está abaixo de Hércules, de Teseu, de
Ele não é menos do que essas pessoas. Agora, para nós, evidentemente que para mim, para você, para todos da cultura de hoje, o importante não é se Maria teve Jesus de um sêmen humano ou de um ato divino milagroso. Para nós, o importante é reconhecer em Jesus essa força do Espírito que agiu em Maria. O Espírito te cobrirá com a sua sombra, diz o Evangelho de Lucas, não de Mateus. Então, essa ação do Espírito em Maria é que, para nós, é o reconhecimento de que Jesus é Filho de Deus. Filho de Deus não do mesmo jeito que eu sou filho do meu pai, não é a mesma coisa, mas nós reconhecemos a presença de Deus na vida humana. Muito bom. Então, neste domingo, em muitos lugares, né, em muitas comunidades, se celebra a festa de Nossa Senhora do Ó, e também é conhecida como Nossa Senhora do Bom Parto. Qual a ligação que tem, né, essa festa correlacionada com esse evangelho desse domingo? Porque na liturgia latina, desde ontem, 17 de dezembro, a igreja canta todos os dias as chamadas antífonas O, que são refrões muito antigos, invocações que clamam, que chamam o Natal, começando sempre com a interjeição ó. Então diz, ó sabedoria, né? Quem é a sabedoria do mundo? Jesus. Ó Senhor, ó chave de Davi, ó Rei das Nações, ó Emanuel, são vários títulos. E aí essas antífonas, ó, elas invocam, apressam o Natal. Reginaldo Veloso fez uma versão que sempre termina com o refrão dizendo: Vem, ó Filho de Maria, vem do céu sabedoria, ou vem do céu doce alegria. Quanta sede, quanta espera, quando chega aquele dia. E aí, por isso, Darlan, o pessoal falou de Maria grávida como Nossa Senhora do Ó. Do Ó quer dizer dessas antífonas. Nossa Senhora invocada nestes dias em que a igreja canta Ó. Por isso se chama Nossa Senhora do Ó. É Nossa Senhora das antífonas ó, dos refrões, dos cânticos em Ó. Portanto, Nossa Senhora da última expectativa do Natal, da última hora da gravidez. E aí, o 18 de dezembro, que justamente é hoje, nesse domingo, nesse ano caiu no domingo, se celebra na liturgia latina antiga a festa da expectação do parto de Maria, quer dizer, a expectativa do parto. E aí o povo chama Nossa Senhora do Bom Parto. É por isso. Quer dizer, é uma espécie de contemplação de Maria na qual nós nos vemos como nós também sendo grávidos e grávidas do Cristo, quer dizer, do Messias, não mais de Jesus de Nazaré, mas dessa presença de Deus na humanidade através de Jesus. Tudo isso porque conversa com o evangelho também é cultura e tradição, né? Muito bem, doutor Marcelo. Então, meu povo, como sempre, no finalzinho das nossas conversas, né, a gente deixa uma reflexão, uma frase, e essa semana a gente vem refletir que, por mais dura e escura que pareça a realidade atual, o Evangelho de hoje nos convida a descobrir onde está surgindo a gravidez desse mundo novo, e
meio que irrompe no meio de tanta estupidez e crueldade. E, ao mesmo tempo, nos dá a graça de sentir, de testemunhar que Deus é Emanuel, aquele que a gente chama Deus conosco. Que alegria podermos, cada uma de nós, escutar hoje o anjo do Senhor que faz de nós novos Josés e nos pede que acolhamos as Marias grávidas da novidade de Deus no mundo, como sendo essa ação rica, viva do Espírito Santo. Assim como José, com Maria grávida, temos de proteger e cuidar dessa gravidez de uma humanidade nova, onde quer que ela se manifeste. Que beleza, que maravilha. Temos que proteger essa gravidez ou essas gravidezes, né, várias, da humanidade nova. Que maravilha. Um bom domingo, uma boa semana para você, uma boa preparação para o Natal, para você e para todos e todas. Seguimos caminhando. Maravilha, Marcelo. Muito obrigado pela companhia. Muito obrigado a você que nos acompanha de onde quer que você esteja. Beijo no coração. Maranata. Feliz ano novo. E a gente saiu, como sempre, caminhando. Bom domingo, boa semana.